Bom, vamos começar mais uma live. Boa tarde mais uma vez a todos. Letícia é uma aluna do curso de Direito, está no quinto semestre agora, né, Letícia? Quando o semestre começar, né? Está no quinto semestre, desde do primeiro semestre, participa desse grupo de Direito e Literatura. A Letícia é uma pessoa que a gente tem um afeto muito bom, porque ela tem sempre um jeito muito carinhoso, muito afetuoso de ser. Isso aí é sempre uma coisa boa para nós todos. E também sempre traz contribuições muito importantes, muito sensíveis, me parecem, assim, características de sua personalidade mesmo. Então, sem mais delongas, como costumamos dizer, é mais uma atividade do nosso grupo de pesquisa, de projeto de extensão em Justiça, Ficção e Sociedade, Encontros sobre Direito e Literatura. Vamos estudar hoje o livro Recordações do Isaías Caminha, de escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Com a palavra, Letícia Teixeira. Vamos lá. Pois bem, eu vou iniciar lendo um trecho da nota assinada por Lima Barreto sobre o novo caminho, que ele traz no início do livro. Eu vi como uma forma de Lima mostrar o que Caminha se tornou e depois mostrar a trajetória dele, para que a gente visse os possíveis motivos da mudança de personalidade dele. Eu vou ler. Isaías deixou de ser escrivão, enviou sem filhos, enriqueceu e será deputado. Basta. Deus escreve direito por linhas tortas, dizem. Será mesmo isso, ou será de lamentar que a felicidade vulgar tenha afogado, asfixiado um espírito tão singular? Quem sabe lá? Para mim, no entanto, sem acreditar na intervenção de nenhuma dejaneira, sou de opinião que ele está vestindo a túnica de Nestor da sociedade. Aqui, Lima faz uma analogia, à mitologia grega, ao mito da capa envenenada de Nestor, que Nestor ele teria iludido Dejanira e disse que seu sangue seria um elixir que faria Heracles a amar eternamente. E Dejanira coloca o líquido numa capa e entrega a Heracles, e Heracles tem sua pele queimada, é envenenado. Então, Lima está dizendo que Caminha, sem interferência de ninguém, creio eu, está envenenando-se, está usando a capa envenenada da sociedade, ou seja, ele abandona aqueles seus ideais anteriormente buscados e a sua humildade, e está meio que cego diante da ambição e do egoísmo. Então, o livro é datado do ano de 1909, é o primeiro romance de Lima Barreto, ele é pré-modernista, tem uma linguagem fácil, tem até um tom autobiográfico, porque tanto Lima quanto Caminha sofreram diversos preconceitos para que tivessem uma ascensão profissional, E Lima Barreto perdeu a mãe muito cedo, teve que se virar. O pai tinha problemas psiquiátricos, não foi uma vida fácil. Ele mesmo passou por um hospital psiquiátrico, mas da vida difícil dele, ele se fez forte. Escreveu diversos contos, crônicas, romances, inclusive um romance inacabado, que foi O Cemitério dos Vivos, quando ele estava no hospital psiquiátrico. E tanto a data de publicação quanto a vivência mesmo de Lima Barreto foram no período, da transição, da abolição, Então, percebe-se pelo cenário atual o quão frágil era aquela liberdade que se tinha, o quão grande era a desconfiança das pessoas. E é um livro que vai tratar sobre preconceito, vai questionar a realidade, trazer críticas à polícia, à imprensa, aos poderosos, a tudo. É um livro bastante interessante. E Lima talvez não concorde com o que Caminha se tornou, porque por conta dessa possível cegueira diante do egoísmo e da ambição. E nesse ponto eles são diferentes. Mas cabe entender o porquê Caminha mudou, Não foi uma mudança do nada. Houve vários porquês. Caminha, ele sempre foi um estudante de destaque. Quando terminou os estudos iniciais, viu que na sua cidade não tinha futuro, foi estudar no Rio de Janeiro, só com uma indicação para um deputado lá, que ia arrumar um emprego e tal. E ele tinha o sonho de se tornar doutor, ele iria estudar medicina, trabalhar e estudar medicina. E ele dizendo que, tornando-se doutor, entraria para uma nova caixa, teria sangue, osso e carne diferente das demais pessoas, tiraria o peso trazido por sua cor e pelo seu nascimento humilde.
Já na viagem é destratado, vê que não será fácil, né? Ele disse que não adiantou nem engomar as vestes, né? E não entendia o porquê era tratado daquela forma, que ele não se achava feio nem digno, né? Ele tem um primeiro contato com a classe política em uma sessão, pensava que os políticos detinham os conhecimentos mais variados e viu que não era bem assim, que os políticos não se interessavam tanto pelos interesses da população e não consegue contato com o deputado que ele foi, né, que ele foi buscar várias vezes, justamente também por sua aparência, tem um contato mais dificultado ainda, tem saudade de casa, fala da vida sem afeto. A gente lembra que o pai dele, ele fala que o pai dele foi um vigário, que por medo do falatório das pessoas não demonstrava afeto assim, e a promessa do contato com o deputado, ela não passa disso, né? Só fica nisso, não consegue nada, tem vontade de vingança e não faz nada. E vem o caso do roubo do hotel, né? Que ele, sem estar no hotel, ele sabe que é intimado para depor, e é nesse momento que o preconceito ele fica mais, assim, exemplificado, mais visível, que ele no interrogatório chegou o escrivão, né? O Viveres, e diz: é o caso do Gênio Calé, o hotel, já chegou o mulatinho, e ele viu aquela forma de tratamento para com ele, né? E teve vontade de chorar. Em várias passagens ele diz que teve vontade de chorar. E não chorou, respondeu a um interrogatório repleto de ironia, teve sua capacidade duvidada várias vezes, porque ele, com aquela aparência, não seria um estudante, jamais. E até certo momento ele é insultado novamente e chama o escrivão de imbecil, né? Aí é preso. Aí na cela ele diz a pátria que ele tinha comentado anteriormente com Gregorovitch, né, o jornalista russo, que ele tinha comentado no almoço, aquela pátria que tinha colocado ele lá dentro sem ele ter feito absolutamente nada. Insultou, mas roubar ele não roubou. E aí, quando sai, já é tratado de forma amável, porque o escrivão disse: por que você não disse que conhecia Gregorovitch, né? O famoso jornalista. Depois a gente sabe o porquê daquele medo que eles tinham da imprensa. E disse para ele não falar nada, porque seria ruim para ambos, mas é claro que seria bem pior para o escrivão, né? De ter feito aquilo, ter chamado sem ele ter feito nada, prendido, né? Sem ele ter feito nada. E disse para ele sair do hotel, porque no hotel acontecem muitos roubos e ninguém nunca sabe quem é. Agora a história já era diferente, né? E Isaías decide que, mesmo sem contato, ele vai continuar no Rio de Janeiro e vai procurar emprego. Todo feliz, e o emprego é negado na padaria, justamente porque por conta de sua aparência. Aí ele se desespera, tem vontade de embriagar-se, mas não embriaga-se, vê o mal chamando, entende como uma forma de sucumbir, mas não sucumbe. Então Lima, em sua vida, ele sucumbiu ao alcoolismo, né? E ele fez com que o caminho enveredasse por outro lado. E aí Caminha sai do hotel, vai morar num quartinho, conhece Leiva, socialista revolucionário, que dá roupas e dinheiro em troca de conhecimentos. Caminha ajudava um ex-colega estudante de direito, né, nos trabalhos, e ganhava algum dinheiro. Mas aí o que tá ruim pode piorar, e piora. E aí Leiva vai embora, aí o dinheiro também vai embora, e Caminha tem que vender suas roupas, passa muitos dias de fome, diz que só não morre de inanição, nem furta nada, porque às vezes um conhecido chamava ele para almoçar. Somado a isso, manda carta pedindo dinheiro, e a carta volta dizendo que o quê? Que eles estão em crise financeira e que a mãe está acamada, desenganada. E qual a alternativa? Ele chora. E chorando, passa a luz no fim do túnel, né, que é Gregorovitch, que ainda tinha uma certa desconfiança dele, mas ao ver suas vestes, vê que ele está passando por dificuldade, e diz para ele ir no outro dia à redação do Globo. Aí a gente pensa, que bom, vai mudar a vida dele. Mas eu não sei, é a sua ascensão financeira e o seu declínio como pessoa. Acho que pesando, não sei se valeu tanto, né? E ele vai à redação, é uma nova fase da história que começa. Ele vê o ambiente sujo lá, tanto o físico quanto as pessoas que trabalhavam com discursos prepotentes. Uma prepotência que não se explicava por nada, porque eles tinham um conhecimento totalmente sintético, decorado. Jornalistas que se abstinham de informações para não queimar a imagem.
escritores que chegavam e se autoelogiavam como escritor do livro de cabeceira de caminha. E ele passa a trabalhar lá, agora tem moradia, agora tem alimento, passa a trabalhar como contínuo, né, um ajudante, e vê o jogo de interesses que acontece ali. Com notícias dissimuladas, o diretor tratando mal os funcionários uns na frente dos outros, né? Aquilo de elogiar em público e corrigir em particular não tinha na redação. Leborante, o diretor, que não escrevia nada, mas mudava várias vezes o que seria vinculado no jornal sobre as pessoas, falsos amigos que na frente se abraçavam e por trás pagavam para que notícias ruins fossem espalhadas no jornal. A hipocrisia, falando da sujeira do hospital psiquiátrico, sendo que o ambiente da redação era bem mais sujo, e Leborante criticava as demissões do governo sem justa causa, e ele fazia a mesma coisa. E tudo o que era vinculado no jornal, né, até como hoje, era falado na cidade, e tinha uma discussão sobre o empréstimo da prefeitura, né, que cada concorrente era aliado de um jornal. E o Globo fez uma charge, o charge do Globo, né, era uma frase que falava: o dinheiro não virá, alguma coisa o dinheiro não virá. A mesma coisa que fazem hoje em dia com a casa é minha, o triplex não é meu, é melhor já ir se arrependendo, essas coisas que falam. E aí tinha também a discussão sobre o uso obrigatório de sapatos, né? Porque o Conselho Municipal tinha aprovado essa decisão. Só que veio o assassinato, esse assassinato é uma resenha que aconteceu, não o assassinato em si, né? Mas o que acontece? Porque quando o Leborante soube do assassinato, ele ficou feliz, porque ele ia vender várias cópias, passou o tempo. Não vi informações, ele mandou os redatores inventarem histórias, até que chega um doutor na redação, dizendo que vai encontrar a raça e a sub-raça dos mortos decapitados, e em 24 horas diz que o morto é da raça negra, né? E é aclamado, tanto pelo Globo como pelos outros jornais, e 8 dias depois descobre-se que a descendência dos mortos, né, é italiana. Então, e um dia antes, esse doutor tinha sido nomeado diretor do Serviço Médico Legal da Polícia do Rio de Janeiro. Então, o que um elogio não fazia, né? E até hoje não faz, como a gente é influenciado a todo momento por produtos, né, que dizem ser bons e a gente acredita, às vezes sim, às vezes não são. Né? E Isaías sempre sendo tratado com inferioridade. Até Gregorovic, que tinha arrumado um emprego para ele, estava tratando ele como inferior. E no jornal acontecia assim. E Isaías passou a ser fantoche de Leborante, porque ele queria que todos vissem que no seu jornal não havia distinções. Só que era totalmente mentira, que os livros só eram analisados se viessem de pessoas ricas ou padrão. E a história do uso de sapatos obrigatório volta. E aí vem o motim. Nesse motim que as histórias, né, vão mudando, porque com a população dizendo que aquilo seria dignidade, que o governo queria favorecer a fábrica de sapatos, tinha até boatos que queria modificar os pés das pessoas para se adequarem aos chinas, como eles falavam. E promoveram um motim em 3 dias, a cidade ficou um caos. Esse meio tempo, caminha com a convivência, passou a não falar com a mãe, ela falece, né? Ele passou a achar que era de um outro sangue. E nesse motim também morre o vendedor de jornais, e Leborante fica indignado, prometendo vingança. Eu mesmo não entendi, porque ele tão superior que tinha ficado triste com a morte do vendedor, né? No outro capítulo a gente descobre que o vendedor é cozinheiro particular de Leborante, é um homem muito inteligente, tem um enterro cheio de pompa. E com o motim tudo se resolve assim, né? Porque o presidente demite ministros, o prefeito e o chefe da polícia, o empréstimo da prefeitura fica para o aliado do Globo, a proposta de sapatos é engavetada, e Leborante, que já era o máximo, né? Passou a ser o máximo do máximo. Do jornal saíam nomeações de emissões, ele arrumou cargos de governo para todas as pessoas, todos os funcionários do jornal que já ganhavam bem, né, mas passaram a ganhar
muito bem, só não entraram os que não tinham o cargo que queriam, porque não queriam entrar para a política. Porque um só queria se fosse um cargo de presidente, e outro só queria se fosse diplomata, não queria qualquer coisa. E aí Caminha passou a ter nojo daquilo tudo, dos companheiros do jogo de interesses, só não tinha mais nojo porque sabia que os mesmos duvidavam dos seus valores. E a prova disso é o suicídio de um deles. Eu já dei muito spoiler, né? Eu disse, Mas aqui tá tranquilo. Spoiler, eu tô falando tudo. E aí, com esse suicídio que a vida de Caminha muda, porque ele, como contínuo, tinha que avisar Leborante, que estava incontactável, e vai encontrar Leborante numa casa de shows e adjacências com as suas amantes, e é a partir desse segredo que Caminha passa de contínuo a repórter. Agora as pessoas respeitavam ele, né, porque ele era da imprensa, um elogio dele mudava a vida. Só que o povo dentro da redação continuava destratando ele, tanto é que insulta Caminha, pega uma coisa dele que ele não queria. E Caminha, que sempre foi tão amável, viu na força uma forma de ser respeitado. E saindo da redação, agride esse senhor. E a partir desse dia ninguém mexe mais com ele. Ele se torna amigo íntimo de Leborante, né? Acho que é até por isso que ninguém mexe mais com ele também. E eles iam pra tudo, iam pra bebedeiras, festas, presença VIPs, né? Muitos blogueiros. E até que Caminha decide sair do Rio de Janeiro, não quer mais aquilo. E Leborante, mesmo triste porque ia perder um amigo, ele fala com o ministro aqui, paga uma coisa ali, e agora Caminha seria deputado. Só que ele disse que aquela situação dele, ele já tinha perdido um filho, não tirava a sua tristeza interna, o seu remorso por ter perdido os ideais anteriores que ele buscava. Ele tinha parado de estudar e não se importava mais, né, que tinha parado de estudar, porque ele estava no melhor lugar que ele queria estar, né, eu deveria ter falado antes. E ele tinha aquele bom humor sombrio, ele viu que tinha perdido seu ser, tinha se deixado levar pela sociedade e não seria aquele grande homem que ele queria ser. Mas continuava, levado pela ambição, seria um deputado. E é isso, né? Entre os vários questionamentos que o livro traz, fica o questionamento, assim, até que ponto a sociedade, né, o viver social, te influencia a mudar a tua forma de pensar, de agir, e até uma influência no teu caráter. Porque a gente vê que Isaías Caminha, ele sofre durante o livro todinho. Ele só consegue uma ascensão profissional por conta de um segredo. Sei que não é correto, né, ascender por conta de um segredo, mas ele só consegue essa oportunidade por conta disso. Então, Lima, acho que não concorda com o que Caminha se tornou, porque eles, além de serem diferentes, talvez Lima tenha sido mais forte que Caminha diante do sofrimento. Eu sei que Lima sofreu bastante também. Eu estou dizendo diante do sofrimento por não ter mudado o seu jeito de ser, entendeu? E o sofrimento, a gente sabe que ele muda as pessoas, se não para o bem, infelizmente para o mal, né? E é isso, é um livro que traz diversos questionamentos, fala muito sobre a realidade, conversa muito com a realidade. Lima, ele trabalhou no Correio da Manhã, eu não falei, que o Correio da Manhã seria o Globo do Livro, né? E só que depois da aplicação do livro, não foi visto com bons olhos, né? Nem pelos redatores, nem por nenhum jornal do Rio. E é isso, a sociedade ela continua, a gente sabe, não adianta não tentar enxergar, porque está diante dos nossos olhos. Esse mês mesmo foi um mês repleto de notícias tristes, né? E ela continua sendo desigual e preconceituosa. E quantos caminhos não existem por aí que têm os seus sonhos dificultados e destruídos muitas vezes, né? Então é isso. Eu passei um pouquinho de pano pra Caminha, mas quem já leu Cortiço, com a escrava Bertoleza que morre, esfaqueia assim no final, mais spoiler de outro livro, ver Caminha não morrendo já é uma coisa bastante gratificante. Mas ele também não é muito boa pessoa, não. Beleza. No seu lugar. Beleza, Letícia, muito bem. Eu acho que eu vou começar um pouco por isso aí, pelo seu final, porque uma coisa que me parece incrível neste livro é um pouco quando a gente olha. Estou lhe dando parabéns aqui,
Dantas está dando parabéns aqui, é isso mesmo, é muito, muito bom. É, uma coisa que acontece nesse livro que me parece impressionante, e na própria obra do Lima Barreto, né, é a questão de como muitas coisas que a gente vê no livro ainda acontece hoje praticamente do mesmo jeito, assim, com pouquíssimas modulações diferentes, né? E eu achei isso incrível, assim, né? Uma coisa mesmo, quer dizer, ele quando sai lá do interior, ele sai buscando o compadrio ali do deputado, né? E eu achei curioso quando ele fala assim, o senhor não, a gente vai dar um lugar para o menino aí, porque o senhor fez um monte de morto votar, né? Assim, aquela coisa da corrupção, do voto, e o deputado oferece várias coisas, depois o deputado não é encontrado no lugar que ele em tese mora, mas é encontrado na casa da amante, né? Que só aceita falar com o Caminha nesse momento. E aí eu fico vendo, por exemplo, tem um momento lá que o Caminha está no hotel e tem um sujeito falando sobre um coronel, esqueci agora o nome dele, acho que eu notei aqui, né? O coronel falando sobre o jogo do bicho, né? Ele fala de lotérica, loterias e tudo, mas é jogo do bicho. E eles falam de jogo do bicho. E era uma contravenção, era ilegal o jogo do bicho lá em 1900. E continua sendo ilegal o jogo do bicho, uma contravenção, até onde eu sei, hoje. E as pessoas continuam jogando no jogo do bicho, mas assim, a gente tem uma contravenção claramente explícita, com banquinha na rua e tudo, durante mais de 100 anos, quer dizer, eu acho que poderiam já ter legalizado isso, né? Para pelo menos acabar com essa situação de que a gente está vivendo a ilegalidade, né? Então, assim, é uma coisa que me parece muito interessante no livro, o tempo todo, é isso, assim, que o Lima Barreto, ele faz tipo uma crônica da sociedade brasileira no seu tempo. Ele aponta várias hipocrisias, várias ilegalidades, vários maus hábitos, para usar o mínimo, e que eles permanecem como hoje, né? Por exemplo, aquela hora que ele fala, né, que ele viveu numa bolha artificial e ele só se toca de que ele é tratado diferentemente pelas pessoas por conta de sua cor da pele, quando o cara o chama de mulatinho, né? O cara vai e fala para ele, você é um mulatinho. E ele até então não tinha percebido isso, porque ele viveu numa bolha. E tem isso mesmo, tem lugares, nós dois, por coincidência, né? Não foi nenhuma coisa programada, uma coincidência, dois, digamos assim, mestiços, né? E tal. Aí, como Lima, né? A gente sabe como é isso, né? Assim, tem lugares que a gente vai e as pessoas tratam a gente normal e é todo mundo tranquilo. E tem lugares que você vai e você sabe que entrou, que não foi você que entrou, foi um negro que entrou, né? Foi um mestiço que entrou ali naquele lugar, né? Então, assim, e isso continua até hoje. Quer dizer, assim, é impressionante como, para deixar de ser negro, né, ser tratado como um mulato, ele tem que ter algum lugar, né? Tipo, ou ser doutor, que era a meta inicial, ou ter dinheiro, né? É isso que vai... E hoje ainda é mais ou menos assim, né? Eu mesmo digo que muitas vezes eu entro num lugar e tenho que avisar logo que eu sou professor, que eu sou doutor, de alguma maneira, para as pessoas não, né, ouvirem o que eu tenho a dizer, né? Assim, porque muitas vezes olham para isso, né, para essa exterioridade. Então, eu acho muito curioso, assim, porque hoje em dia eu acho que tem um movimento de algumas pessoas que querem colocar muito o Lima Barreto como um autor da consciência negra. Ele tem isso também, mas a obra dele é muito mais uma crônica de como nós brasileiros somos, ou podemos ser, e de como, em vários lugares distintos, a gente pode ser muito cruel e muito pouco, digamos assim, dados a um caminho de verdade mesmo, né? Que é de um respeito à pessoa humana. E é curioso como isso acontece. E aí, por isso que eu acho que o Lima, ele vai ter
essa coisa de dizer o seguinte, olha, existe jeitos, formas de que nós também sucumbamos, digamos assim, né? Que estejamos sucumbidos a isso que é a essa estrutura aí. Então, não basta que eu seja uma pessoa somente, eu preciso ter um posicionamento contrário a isso. Porque o caminho é ele. Tinha potencial, desde novo era um menino, um aluno inteligente, um cara que tinha potencial. Ele, por conta do dinheiro, aceita determinado percurso e ele, mais ou menos, que consegue alcançar galgar esse espaço, porque ele, mais ou menos, abandona o que ele é, ou uma parte do que ele é, né? E aí, no final, assim, nas últimas linhas lá, ele vai dizer assim, algo do tipo que essa sociedade, né, brasileira, ela faz, e que aí ele diz assim, né, um pouco devido aos outros e um pouco devido a mim. Ou seja, ele muda, ele acaba se transformando, porque os outros são cruéis, os outros... não todos os outros, é bom lembrar, tem gente que no caminho, isso é uma coisa importante também destacar, mas que é um movimento que eu também aceito, né? Eu também me submeto a aderir a esse tipo de situação, esse tipo de questão. Então, no caso do livro, me parece que ele tem três partes, digamos assim, né? Esse livro. Ele tem uma primeira parte que é quando o Isaías caminha, ele sai do interior, ele vai descobrindo muitas coisas, né? Inclusive quem ele é, inclusive como o mundo é, né? E o que isso pode acontecer. Eu acho que isso vai até ele ser preso. Então, quando ele vai preso ali, eu me lembrei de uma história que você contou um tempo atrás, dias atrás, quando ele é preso, ele está saindo, o cara, você podia te prender por desacato, que você passou algo, não é nem vou comentar, né? Não. Mas passou por um negócio... Alguns segredos por aqui. Eu me lembrei muito disso. Eu não acabei atrapalhando. Eu me lembrei muito disso, assim. Falei, olha aí, né? Até hoje nós estamos aqui sobre esse tipo de coisa, né? Que é você desacato e tal. E depois tem essa parte, que é a parte que ele encontra com o Leiva, que ele está ali, que é a parte pobretão mesmo, assim, que ele está muito, muito arrebentado. Mas aí, de novo, o Lima vai... E essa ironia que ele tem de tratar as coisas, né? Por isso que o Lima não teve muitos amigos na vida. Ele sempre é colocado de fazer ironia. Então, quando ele pega o Leiva e o grupo de revolucionários do Leiva, ele ironiza aquele tipo de comportamento, inclusive do Leiva, que é totalmente a favor, né, do socialismo, e ao mesmo tempo gasta dinheiro com roupa, perfume e não sei o quê. E, inclusive, quando o Caminha está passando fome, o Leiva continua comprando as coisas. Quer dizer, ele não é um revolucionário, é um cara de gente boa, mas... Então, essa ironia que eu acho que o Lima Barreto tem, e que eu acho que ela realmente capta muito fortemente a realidade brasileira. A gente tem muitas vezes, não todos nós, digamos claramente, né? Mas às vezes a gente tem um tipo de viver a coisa que ele é meio desassociado entre o que nós realmente desejamos ou pretendemos e aquilo que nós realmente vivemos, né? A gente tem uma desconexão aí entre o que a gente acredita como ideia, às vezes, e o que a gente faz na realidade. E aí nós vamos ter essa segunda parte, essa terceira parte, porque essa segunda parte aí é meio que um intervalo, né, um intermédio entre uma parte e outra, uma preparação, que é quando ele vai para o jornal. E aí a gente vai perceber outra coisa curiosa, né? Quer dizer, que existem várias linhas no jornal, né? Existe a linha da pura invenção da notícia, existe a linha do alinhamento político da notícia, né? Assim, você vai no jornal, se alinha ao governo, né? Para ter isso, tanto que o Gregorovitch vai embora porque ele não pode mais xingar o governo no jornal, né? No Globo, ele tem que ir para outro país, porque ele não pode mais xingar o governo. O Globo agora está alinhado. Como tem gente que trabalha muito bem, agora eu não vou lembrar o nome deles, mas são dois caras que trabalham no jornal, que fazem as melhores coisas do jornal, e não são os que ganham mais, os que, né?
estão mais são mais melhores tratados, né? Então, assim, é curioso como o Lima ele vai fazendo essa descrição incrivelmente da realidade brasileira, colocando na nossa cara, jogando na nossa cara os riscos que nós temos de sermos, a palavra não é muito forte, muito boa, assim, ela é muito forte, mas os riscos de nossa hipocrisia, né? Os riscos que nós corremos de termos assim uma vida, uma sociedade muito estruturada em falsidades. Tanto que quando o Caminha começa a viver, a andar com um diretor, pegar dinheiro, é meio que como ele deixasse de ter corpo, ou deixasse de ser, assim, né? Deixasse exagero, mas é como que isso fosse diminuído, né? Fosse apequenado frente ao fato de que ele tem dinheiro, né? Então, muitas vezes, a sociedade brasileira não é que ela esquece que a pessoa... Não é que ela não tenha questões raciais, mas, às vezes, ela tem uma questão do dinheiro econômica muito forte, né? Não é à toa que, quando a gente está vendo muitos momentos agora, as pessoas estão falando da economia como se fosse algo que de boa, assim, né? Não, pode morrer 7 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, mas a economia tem que andar, né? Como se nós pudéssemos fazer essa distinção, né? Porque parece que nós temos uma expressão que já foi dita, nós somos muito dinheiristas no Brasil, né? Parece que se você tem dinheiro, o dinheiro é tão fundamental, mais fundamental do que a dignidade, o próprio sonho, o próprio caminho que escolheu seguir, né? Que é como você falou, quer dizer, você olha para o caminho meio assim, porque ele é um cara que acabou galgando espaços na sociedade, mas a que preço? O que ele entregou para isso, né? Como diz aquela passagem que diz assim, né? Ganhou o mundo, mas perdeu a sua alma, né? Ou perdeu a sua essência, ou perdeu aquilo que você desejava, os seus sonhos, né? Então, eu acho que é um livro que ele é cruel, é um livro cruel, é um retrato muito cruel que é o Brasil. Inclusive, quando dá certo para algumas pessoas, no caso do Caminha, né? E isso, a vida do Lima Barreto, nesse caso, é o contrário, completo, ou seja, ele não cedeu, né? Ele é um sujeito que não cedeu, ele sempre ia para o embate e sempre brigou muito, né? Com todas as contradições. É outra coisa curiosa do Lima Barreto. O Lima Barreto, ele era cheio de contradições, né? Ele nasceu num dia muito importante, que é 13 de maio de 1891. No dia 13 de maio de 1899, o Vitória foi fundado, o maior clube do futebol de todos os tempos, né? E, curiosamente, de 89, e curiosamente, em 1888, teve a Lei Áurea, né? Que aí é uma coisa importante, mas né, na escala de importância, o Vitória vem aí. Mas o que é interessante é perceber que esse Lima Barreto, ele tinha, por um lado, uma história familiar que fazia com que ele fosse muito, ainda, digamos assim, favorável ao Império, porque o pai dele chegou ao cargo máximo na tipografia no Império, e depois ele vai e a República vem, põe o pai para trabalhar lá, né? Muda muito a vida da família, e ele, ao mesmo tempo, é anarquista, então ele tem quase, assim, muito próximo dos anarquistas, melhor dizendo. Depois ele é muito, muito próximo do positivismo, que também é outra coisa curiosa. Então, esse Lima Barreto, ele é um sujeito que ele é muito cheio de contradições, não no sentido de coisas que se negassem, né? Mas coisas que não parecem estar em harmonia, né? Então, que não é um tipo de hipocrisia diferente da sociedade brasileira. E aí você vem para hoje, você tem esse desenho cruel de uma sociedade, e você tem hoje, de novo, uma série de desenhos cruéis de uma sociedade, né? E aqui falando mais do que uma sociedade, mas pensando no mundo, né? É só a gente pensar que, como uma cientista espanhola falou, né? Vocês pagam milhões para jogadores de futebol, aí chega agora na pandemia, vocês querem que os cientistas façam uma vacina em meia hora, né? Que tenham todas as respostas. Não tem investimento em ciência. Então a gente vai percebendo que é esse tipo de coisa. Então você vai ter cara que ganha muito dinheiro e é completamente sem qualidade de trabalho. E o cara que não ganha
muito bem, mas tem um trabalho muito bom. Então, são essas contradições da sociedade mundial, mas também brasileira, especialmente, que me parece ser esse desenho verdadeiramente forte que o Lima Barreto coloca. Para a nossa tristeza e para a nossa miséria, que ainda é muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Né? Quer dizer, 111 anos depois da publicação desse livro, nós somos capazes de falar que somos tratados diferentemente por causa da cor da pele, que tem gente que não trabalha bem e ganha muito, tem gente que trabalha bem e não ganha muito, que a imprensa pode fazer jogos, e agora a gente pode colocar aí os youtubers, que não estão querendo a verdade, mas estão querendo apenas likes e coisas do gênero, o sucesso, que tem poder, né, esse mecanismo. Então é muito curioso que a gente perceba, tem pessoas passando fome, que tem pessoas que têm sua dificuldade de alcançar espaços que talvez tivessem condições de alcançar, por qualidade, né, pessoal, mas que tem tanta dificuldade, tanto impedimento, tanta dificuldade financeira e coisas do gênero. Então esse é um país que 111 anos depois continua muito semelhante a esse país que o Lima Barreto desenhou, né? O Lima Barreto descreveu. Eu acho que essa é a maior tristeza do livro. Eu acho que o livro, se a gente tivesse lido esse livro há 111 anos, falava, que livro triste, mas o Brasil vai melhorar, a gente ainda tinha alguma esperança. Quando chega 111 anos depois, olha, não melhorou muito, melhorou, né? Assim, mas não poderia ser melhor ainda, né? Então são coisas assim que desanimam. Aqui, Letícia, a Marília fez um comentário mais cedo, aqui ela falando sobre a questão de como que ela se identificou com o Caminha, porque ele foi para o Rio de Janeiro, né? E ele se sentiu muito só, e ela também se sentiu muito só quando foi para Paulo Afonso, que é uma coisa boa de recordar mesmo, né? Assim, como a solidão para ele foi forte. E Lucas, que saiu de Canudos e também veio para Paulo Afonso, né? Ele escreveu logo abaixo que entendo, né? Então, assim, são realidades que nós temos até hoje, e muita gente elogiando aqui, então, assim, que passam além do que o próprio Lima, assim, o ponto principal, né, que a gente diria, do Lima, mas é uma realidade existencial também importante. E a Isabela reclamou que você deu spoiler demais. Ah, meu Deus, desculpe, Isabela. E eu compreendo também. Eu compreendo Marina e Lucas, né? Porque eu saí daqui de Palmeiras, estou em Dambira, é muito ruim a solidão. E tem uma passagem que eu lembro de Caminha, que ele tá no banco, chega uma moça, ele ignora a moça e sai andando, olhando os carros das pessoas. Até fiquei triste, porque ele ignorou, que eu pensei que ia ter um romance ali, mas não teve. Aí ele ignora ela e olha e diz, eu estou sozinho. E realmente ele estava sozinho. Foi no ápice do seu declínio, assim, né? Financeiro, no caso. E é muito marcante isso. Você sente saudade de coisas que você antes não achava que não teria. Eu achei também interessante o discurso já falando sobre justiça, né? No caso do Coronel, Laje e Caminha, eles conversando. O Coronel dizendo que por ser da oposição tinha sido preso uma época atrás, uma emboscada. E Caminha pergunta por que ele não processou as autoridades. E ele diz, nossa, como você é inocente, você ainda acredita na justiça? Aí ele traz alfinetadas. Ele traz alfinetadas pontuais, o livro. É muito interessante. Você é muito ingênuo. Queira na justiça, quer dizer, realmente que é outra coisa que a gente tem muito hoje ainda, né? Vou entrar na justiça, não vai dar nada. Então, assim, realmente são coisas que permanecem, né? São realidades que permanecem. Eu acho muito interessante. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, a hora é agora. E eu penso assim que o Lima Barreto, que é um autor que eu acho que precisaria muito mais lido aqui em nós, né? Assim, por nós brasileiros e tudo,
Muitas vezes a gente só conhece o Policarpo Quaresma, que é o mais famoso, tem filme, e a Clara dos Anjos, que é um livro muito bonito, inclusive, que tem alguma coisa, assim, acho que teve uma minissérie, alguma coisa assim que passou na TV também. Mas é importante a gente perceber essas outras obras, né, do Lima Barreto, tentar tirá-las assim de um gueto que possam colocá-lo, né? Perceber que ele é um autor que a gente precisa estudar até por conta do ponto de vista da nossa compreensão do que é ser brasileiro mesmo, né? Que é uma coisa importante. Então, aqui aí, Letícia, Lucas está falando aqui que ele passou a comer empim quando morou na Baixada Fluminense, porque ele fazia lembrar do sertão, né? E Isabela está dizendo aqui, eu acho interessante como a mídia funciona, quase como um quarto poder e a força dela para influenciar a sociedade, principalmente na cena do motim. Eles corriam para falar uma disputa, porque o outro jornal já estava publicando, corriam para falar notícias, mandaram dos funcionários ir atrás de informações, não, isso é normal, ir atrás na cena do crime, mas o máximo foi mandar inventar as notícias, né? Só porque não estava recebendo, ou acatar qualquer coisa que aparecesse, como o caso do doutor, que apareceu como um santo que iria encontrar a solução e, na verdade, não era bem isso. E é bom lembrar isso, né, que hoje a gente, além dos meios de comunicação, a gente tem os meios das redes sociais. Então, notícias inventadas, notícias falsas, gente querendo dar notícia pela primeira vez, cheia de erros, cheia de incompreensões, né? Então, assim, percebendo que no caso da imprensa, hoje em dia, isso ficou muito mais profissionalizado, né? Mas ainda tem muita correria pela notícia à toa, mas num caso que não é tão profissionalizado, a gente ainda tem esse detalhe do não profissionalismo que muitas vezes o youtuber está causando, o WhatsApp e tal. Marília Costa está dizendo aqui, o fato dele ter vivido nesse meio corrupto e hipócrita das elites que ele tinha contato e mudou. Essa impressão me passou quando a mãe dele morreu e ele fala que não se importa mais tanto assim. Ele acredita que tem um novo sangue, né? A convivência com as pessoas do jornal. Ele foi pegando o jeito do jornal, apesar de depois ficar com nojo do que estava acontecendo, mas em uma parte ele pega o jeito, acha que agora é uma nova pessoa, só porque estava trabalhando lá, né? E depois que se tornou deputado, aí pronto. Aí Isabela fala aqui, tem uma passagem que o Isaías questiona como é que um lado toma tiro e ninguém morre, ninguém notifica, só para manter a população engajada na revolta, aquele ponto, né? E Lucas coloca sobre a questão de ler mais a obra do Lima Barreto. Eu penso que obras desse tipo nos provocam de modo a possibilitar pensar a justiça para além da esfera individual, para além de nós mesmos, né? Lucas postou esses dias aqui, não sei se foi no YouTube ou se foi no WhatsApp, um texto sobre o racismo e a morte de negros pela polícia, né? Eu lembro de ver esse texto, eu não cheguei a ler o texto todo, eu comecei, mas não continuei até o fim. Mas, de novo, né? Voltamos para perceber que não dá para eu achar que eu vou me safar sozinho, né? Nós temos uma sociedade que efetivamente precisa ser vista como coletivo. Eu acho que uma coisa que a gente precisa retomar, e o Lima Barreto talvez nos ajude muito a pensar nisso, é pensar coletivamente, né? Pensar como país, como cidade, como... Quer dizer, nessa pandemia, né? Tanta gente vai para a rua sem nenhuma necessidade, né? E a gente sabe que isso, pouca gente na rua, ajuda a manter a disseminação do vírus, né? Pode parar, tem países que já demonstraram isso. Então, a gente precisa parar de ter esse olhar mais individualista.
Não é que a gente não vai perder a pessoalidade, digamos assim, né? Aquilo que nos constitui. Mas nós somos seres de relação. Né? Então não adianta eu ver um negro sofrendo e eu não achar que isso tem nada a ver comigo, porque eu sou branco, ou o contrário, ver um branco sendo injustiçado e dizer isso não tem nada a ver comigo, porque eu sou negro, eu sou mestiço, ou coisa do gênero. Então é muito importante a gente ter esse olhar. E autores como Lima Barreto fazem isso, porque ele teve uma vida individual muito tremendamente triste, pesada, né? E ainda assim continuou defendendo suas ideias. Eu não vou dizer que elas são certas ou são erradas, mas ele continuou defendendo, continuou ali, né? Então é isso. Mas comente aí, Letícia. E é isso mesmo. Eu até interrompi, desculpa na hora, falando, Lucas colocou... inclusive a questão do novo sangue contribui no que diz respeito a mostrar mais um aspecto dessa perda de identidade coletiva, de pertencimento a um grupo. É isso, e como o professor falou também, ou ter dinheiro, ou ser um doutor, assim, estudar, né, ou buscar o conhecimento para poder tirar aquele peso da cor que ele tinha. E é isso mesmo, sim, que eu até interrompi na parte que estava falando sobre a questão da polícia, da abordagem policial. Eu disse que minha mãe estava assistindo porque eu não tinha contado, né? Mas agora é uma oportunidade de contar. Vixe! Eu sou linguarudo, mas eu não contei nada, só não, porque eu interrompi. E é isso mesmo. Muitas pessoas hoje buscam... falam que estão dentro, que estão lutando por uma causa, mas quando chegam lá no topo esquecem da coletividade, né? E isso não deve ocorrer. Isso é errado, né? Bastante errado. E Lima traz isso. Eu queria ter conhecido a obra. Antes eu não conhecia. Eu gosto de literatura brasileira, mas não conhecia esse lado de mostrar, de criticar como ele critica. Ele não critica só um polo da sociedade, ele critica todo. Ele critica todo. E tem até quando ele fala com Gregorovitch, lá antes de ser preso, né? Gregorovitch falando que a população deveria se unir no ideal de força, né? Que Caminha ele não se via, não era tanto um opinador. Ele gostava muito de ouvir. Ele não se achava, acredito que, tão suficiente para dar sua opinião. Quando vai passando, com o passar do livro, né, ele diz que até começou a falar, até começou a opinar, ele vai se admitindo a importância a ele mesmo, né? E é isso, o fato de você buscar uma ascensão de todos e depois se esquecer só quando conseguir um local, quando conseguir um post e esquecer do coletivo, não acredito que é válido, não. É isso. E a gente precisa pensar nisso não só como grupos, mas pensar no país como um todo, né? Eu acho que esse às vezes a gente esquece muito disso, né? Esquece da noção. Tem que começar assim pela família, pela rua, pelo bairro, pela cidade, pelo estado, mas há uma coisa coletiva, né? Até pelo mundo, porque o mundo está tendo vários problemas aí de meio ambiente, uma série de outras, uma pandemia e por conta disso, né? E é curioso que a gente veio falar de pandemia e tem países pegando respiradores de outros, comprando empresas vendendo mais caro. Então são coisas assim que a gente vai vendo que falta uma compreensão do humano, né? Uma compreensão de que nós todos estamos no mesmo planeta, né? E que ninguém vai conseguir sair daqui, pelo menos não por enquanto, né? Então é esse tipo de situação que a gente precisa ver. Deixa eu ler aqui o que Marília falou. Algo que chama a atenção no livro é o tratamento que é dado ao autor que publicou um livro e que nunca havia feito nada no jornal. É como se aqueles que estão fora não importassem, como se aqueles que não fazem parte de um círculo não tivessem valor. É isso, né? Ele diz, sobre o Carinha, quando ele vai falar sobre o livro que esse homem que nunca trabalhou no jornal vai entregar, caminha como continua ainda.
ele diz as características dele, por conta dessas características, os redatores dizem que vão analisar, porque se não fosse, eles não iriam analisar possivelmente, né? Então é muito sobre isso, sobre estar numa bolha, sobre ser pertencente a um grupo que tem uma ascensão no livro que eles tinham. Eles eram muito preconceituosos diante disso, né? Em relação a tudo. Então analisar o que já vinha como uma recomendação, né? E Caminha queria, de certa forma, ter isso para conseguir respeito, para conseguir um local. E como conseguiu, não foi uma forma correta. Mas eu continuo passando pano. Eu não sei porquê. Continuo passando pano para Caminha. Não, mas é isso, é porque eu acho que a vida, as coisas são mais complexas do que tá certo, tá errado, um é bom, é feio, um é mal. Acho que é muito mais complexo. Ele sofreu, né? E a resposta que ele deu pode ser que a gente não concorde, mas não dá para dizer que a gente não sabe que ele passou por aquele caminho ali, né? Ele caminhou para aquele caminho ali, que talvez não seja um caminho que nós desejamos, né? E eu acho que não seria bom, mas há uma descrição disso, né? Então, por isso que é muito interessante a gente não fazer isso como um maniqueísmo, né? Tratar as coisas como um bem e um mal, como se está certo, está errado, né? Tem problemas, tem complexidades nisso. E é por isso que a gente precisa olhar os autores, os textos, com isso. Inclusive porque se a gente vai seguindo a trajetória do Lima, ele vai fazendo personagens, às vezes, que vão tendo outros tipos digamos, de fracassos mais semelhantes ao deles, ou outros tipos de história muito semelhantes. E é curioso como ele chega a fazer um livro sobre que a protagonista é uma mulher, né, que é a Clara dos Anjos, né, que é também uma protagonista que tem um índice de sofrimento muito grande, mas como uma mulher, né? E ele se identifica com a Clara dos Anjos também, né? Isso também é outra coisa curiosa, assim, interessante da obra do Lima. Tem a Lilian Schwartz, que tem alguns problemas no texto dela. Eu tenho lá um ou outro momento de dificuldade, mas eu acho que ela faz um trabalho de respeito, que ela coloca tanto no livro que é Lima Barreto, Um Triste Visionário, e no outro artigo acadêmico que ela tem na revista Estudos Avançados, que é sobre Lima Barreto como alguém que faz uma escrita de si, ou seja, todos os personagens ou todos os livros do Lima, eles são muito também falando de coisas que ele passou. Curioso, só um detalhe disso que é interessante, por exemplo, quando ele tinha 7 anos de idade, ele foi acusado de roubar. Ele foi acusado de um roubo, com 7 anos de idade. E aquilo marcou muito a vida do Lima Barreto. E aí depois ele coloca o Caminha também sendo acusado de um roubo, né? Lá no hotel, lá mais adulto. Então, eu acho que ele retrabalha acontecimentos de sua vida, né? Ele retrabalha esses acontecimentos. E isso é algo muito interessante. Deixa eu ler aqui para você comentar. A Gislane está falando aqui, as críticas sociais presentes no livro Recordação do Escrivão Isaías Caminha me fazem recordar de outro livro de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, por abordarem críticas parecidas. É uma coisa comum na obra do Lima, né? E Lucas diz, uma vida ética me parece ser uma tarefa, um percurso onde há sempre o sucesso... O risco, deve ser o risco do sucesso e do fracasso como possibilidades, né? É isso aí, né? É isso, tem até uma discussão sobre a ética, né? Que eles criticando os jornalistas, os funcionários da redação, criticando uma mulher por conta do envolvimento que ela teve com os homens e tal. E Gregorovitch era o mais pra frente, assim, o à frente, né, da época. O questionamento sobre se valeria a pena, né, a sociedade repousar na ética, né, a ética como supressora dos instintos, para que tivesse a continuidade da espécie, né? Se você reprimir os seus instintos e vontades
para que houvesse uma continuação, se isso valeria a pena ou não. E eles não souberam responder, né? Pode ter o sucesso e o fracasso. E seria uma coisa boa continuar o que estamos, né? Nos continuar, não sei, ninguém respondeu. Porque olhando pelos mais variados lados, não tinha uma resposta. Existia uma dualidade muito grande entre o sim e o não. Aí preferiram falar, né? Aí eu achei interessante também. Isso. Bom, antes que já estamos chegando quase no final da live, eu vou mostrar aqui a edição que eu tenho da obra seleta do Lima Barreto, que é da editora Aguilar. Foi aqui que eu li o Isaías Caminha, e ele tem vários livros aqui. Tem A Clara dos Anjos, tem o Diário Íntimo, que é um livro muito, muito denso de ler, tem os Brusundangas, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e a Ninfa, A Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, acho que é Manuel Maria João Gonzaga de Sá, Clara dos Anjos, que é um livro lindíssimo, belíssimo, Clara dos Anjos. E tem também o Cemitério dos Mortos, os contos, histórias e sonhos e outros contos. Mas os livros do Lima, eles estão aí muito fáceis de encontrar na internet, inclusive, porque ele tem, eu acho que já venceu o prazo dos direitos autorais de 70 anos, né? Então, quem é só procurar vai achar várias edições, e já várias pessoas agradecendo a você aqui, Letícia, parabenizando pela sua exposição, que foi muito boa mesmo. Eu agradeço, já temos aqui 1 minuto e meio só para acabar, já está avisado aqui pelo Instagram. Então, eu lhe agradeço muito. Você é uma dessas pessoas que tem animado a continuidade desse projeto, e agradeço a você. Peço para você se despedir do pessoal aí. E semana que vem temos live, e ainda temos a live do Submissão em breve com o Guilherme. Pronto, obrigada, minha gente, todo mundo. Um cheiro, obrigado pelos elogios. E é um livro muito interessante. Quem não leu, leia. Porque a vida, a arte imitando a vida, mas a vida que imita a arte, é tudo isso aí. Beleza, muito obrigadão. Muito obrigado mesmo. Obrigada. E até a próxima, gente. Quem vê pelo YouTube, curte aí, curte o canal também. Tá bom? Abraço. Tchau. Tchau.